Pronto. Vocês me confirmam aí se eu parei nesse slide aqui, ó, de metabolismo de carboidrato. Foi aqui que eu parei, que eu terminei na aula passada. Foi isso, né? Pronto, beleza. Então, vamos lá. A gente só falou da parte de carboidrato, os metabolismos que a gente já conhece, sobre a depressão de glicogênio, né, o uso da glicemia durante o exercício, devido a diferentes tipos de atividades e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre os tipos, né, de utilização da glicose a partir dos diferentes tipos de sistema. A glicose lática, a gente sabe que é um sistema anaeróbico, né, quando a gente utiliza bastante, quando não há disponibilidade de oxigênio, né, e aí a gente já sabe, a gente já viu, né, inclusive na aula de metabolismo de carboidrato, que a glicólise nada mais é, né, do que quando a glicose passa por essas 10 etapas e gera os ácidos pirúvico e os íons H+, né? Essa glicose lática, ela é muito estimulada, quando a gente fala de exercício físico, é uma via de geração de energia muito estimulada em exercícios intensos, quando esses exercícios intensos normalmente ultrapassam um pouquinho os 20 segundos. Por quê? Antes de 20 segundos, normalmente em exercício, quem mantém predominantemente o fornecimento de energia é o sistema ATP-CP, que é aquele sistema creatinofosfato que a gente comentou na aula passada, tá? No momento que o sistema ATP-CP, que a gente viu naquele gráfico, né, vai caindo, né, aí eu preciso ter outra fonte de energia e a glicólise lática, ela entra em ação. Em exercícios intensos, o suprimento de oxigênio, ele é diminuído. E aí, o que é que vai acontecer? Eu não tenho como ir adiante aí depois da glicólise, porque o ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, todos dependem de oxigênio para serem realizados. E aí, no momento que eu tenho a falta do oxigênio, os produtos, como vocês bem lembram, né, da glicólise, eles vão sendo acumulados, né, como é o ácido pirúvico e os íons H+, inclusive os íons H+, conectados com as coenzimas, como é o caso da NAD. Tá? Então, a gente tem esse acúmulo ocorrendo e que para a reação não parar, a gente já viu isso na aula de metabolismo de carboidrato, a gente sabe que é estimulada a ação da lactato desidrogenase, que é uma enzima importante, né, que converte aí, que compila, né, esses produtos em lactato. Tá? E aí é sempre importante deixar claro, tá, gente, que o lactato, ele não é especificamente, e é um grande mito, eu coloquei no próximo slide, não é ele que causa, não é ele um dos fatores da fadiga muscular. A fadiga muscular, dentre outros fatores que estão associados, está mais associado com o pH muscular, que é causado pela produção aqui dos íons H+, tá? A gente vai falar sobre isso, eu coloquei no próximo slide. E aí, esse lactato, quando ele é liberado, né, do músculo, ele é liberado pelo sangue e entra naquele famoso ciclo de Cori, né, que eu acho que vocês lembram, que a gente viu esse ciclo de Cori aqui, também a gente comentou no metabolismo de carboidrato, tá? O ciclo de Cori, vocês lembram, né? O lactato no músculo, ele é liberado no sangue para ser liberado, para ser metabolizado, transformado em gordura, em glicose, desculpa, pela gliconeogênese no fígado, né? E aí pode ser novamente liberado no sangue, né, para ser utilizado, tá? Em indivíduos treinados, gente, atletas, indivíduos que têm treinos regularmente, existe uma adaptação metabólica ao treinamento que gera maior capacidade de geração desse ciclo de Cori. Então, atletas, eles têm maior capacidade de utilização do lactato como substrato energético. Tá? Isso facilita, inclusive, a manutenção, né, do exercício e o retardo da fadiga. Tá? Mas é sempre importante a gente deixar claro, como eu falei para vocês, tirar um pouquinho dos mitos que ainda existem em cima do lactato. Tá? Esse artigo aí é muito bom, que aborda bastante sobre isso, tá? Que o lactato, ele não é responsável pela fadiga muscular. É um grande mito, inclusive profissionais de educação física, tá? Eu vejo muitos personagens ainda em academias disseminando essa informação, só que isso é um grande mito. Já foi comprovado que o lactato, ele não é o causador da fadiga muscular. Ele é apenas um bom parâmetro, né, que a gente já viu no começo da aula, de intensidade de exercício. Quando mais intenso o exercício, de fato, mais lactato a gente produz, né? E a gente já viu que ele é um importante substrato energético, né? Que pode ser utilizado por vários tecidos, né? E ele também, gente, é importante a gente saber que ele não está confinado apenas às condições anaeróbicas. Mesmo quando a gente tem disponibilidade de oxigênio, o lactato que já foi gerado também pode ser utilizado, né? Como para a produção de glicose a partir da gliconeogênese, certo? Então,
importante a gente deixar claro que predominantemente ele vai ser utilizado em condições anaeróbicas, mas em condições aeróbicas ele também vai ser utilizado, tá? Isso a gente falou da glicose anaeróbica, mas a gente sabe que se o exercício, aí lembrando, né, aquele gráficozinho que a gente, ai, não acredito que travou. Tem que voltar mesmo. Aqui. Esse gráficozinho aqui, né, que a gente viu na outra aula, tá? A gente viu, ó, que o começo do exercício, a TPCP tem o seu pico, mas ele vai descendo, o glicogênio, glicose lática entra em ação, né, a fase anaeróbica entra em ação, mas depois de um tempo, a gente viu que sistema aeróbico, né, tem que entrar em ação, né? Quanto mais dura o exercício, mais prolongado ele for, mais o exercício, mais os sistemas aeróbicos vão entrando em ação. E aí, no caso do sistema aeróbico, a gente sabe que existe a glicólise oxidativa, né? Que é normalmente utilizada, né? Bastante estimulada quando há a realização de exercícios mais prolongados, gente. Quando há durações principalmente acima de 10 minutos. Então, aquela corrida mais prolongada, tá? A gente já começa a utilizar o sistema aeróbico. Esse sistema ele é utilizado principalmente, né? A gente pode usar a glicemia, mas a gente utiliza principalmente a glicose, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. A gente sabe a glicose, né? Passa para a produção do ácido pirúvico e aí se junta com a coenzima A, formando acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Tá? Durante esse processo, a gente sabe que existe muita produção de ATP. E o que é interessante a gente saber em relação ao exercício físico é que durante esses exercícios mais prolongados, a gente tem um aumento, tá, da sensibilidade dos receptores de insulina. Então, a insulina, ela fica mais efetiva em levar a glicose para os tecidos. E esse mecanismo permite uma maior captação de glicose durante o exercício. Além dos receptores da insulina estarem mais sensíveis, o GLUT4, que é um transportador de glicose, ele também está mais sensível pós-exercício. Durante o exercício, desculpa. E aí, gente, durante o exercício, isso facilita com que o músculo ele capte cada vez mais glicose, facilitando essa captação para a geração de energia. Então, durante o exercício, a gente tem uma melhor sensibilidade dos receptores de insulina. Isso é bacana para que tipo de doença, por exemplo? Pacientes com diabetes tipo 2, vocês vão aprender isso em patologia, mas pacientes com diabetes tipo 2, né, um dos maiores benefícios do exercício é exatamente esse. Pacientes que têm diabetes tipo 2 têm um problema chamado de resistência à insulina. A insulina não funciona tão bem. E aí, o caso, a gente já viu que o exercício físico ele tem a capacidade de melhorar, né, essa sensibilidade da insulina, tá? Então, o exercício físico ele é altamente terapêutico para esses pacientes, tá? E aí, gente, o que é que a gente precisa saber? Que em atividades mais prolongadas, beleza, né? A gente sabe que a glicose vai dando ali seu gás, né? Produzindo energia, mas vai chegar uma hora que a glicose ela vai se esgotando, o glicogênio muscular vai se esgotando, o glicogênio hepático vai se esgotando. Então, a gente vai tendo uma menor velocidade de geração de ATP a partir da glicose. Tá? Então, vamos lá, vamos supor uma maratona, uma São Silvestre da vida. Chega uma hora que o glicogênio muscular e hepático já está lá embaixo. E aí, como é que a gente mantém a demanda energética durante uma maratona? A gente mantém a partir da lipólise, né? Então, aí é onde entra que a gente vai ver, vai relembrar, né? A quebra de gordura para a liberação de energia em exercícios de mais longa duração, tá? Mas aí também tem outra questão que vale a pena ser mencionada, que por mais que a lipólise ela forneça essa energia, a gente tem que lembrar que como o glicogênio baixa, a glicemia também baixa. E como é que a gente mantém a glicemia em níveis normais? Lembrando que a gente precisa da glicemia em níveis normais, porque cérebro utiliza primordialmente a glicemia, né, a glicose, hemácias utilizam primordialmente a glicose, então a gente precisa manter os níveis de glicemia. Como é que a gente mantém? Graças aos substratos produzidos durante o exercício, como o glicerol dos triglicerídeos, que foi quebrado na lipólise, lactato, né, produzido durante a glicólise anaeróbica, e até o catabolismo das proteínas. Por quê?
é ativada a gliconeogênese. Então, durante o exercício, a gente tem grande estímulo à gliconeogênese. Principalmente, gente, porque durante o exercício físico, a gente tem um contexto hormonal que estimula muito a gliconeogênese. Que contexto hormonal é esse? Durante o exercício, como eu não estou me alimentando, eu estou gastando energia, o que é que vai acontecendo? Meus níveis de insulina baixam, porque insulina é um hormônio anabólico, né? Então, ele não está sendo estimulado por nada, eu não estou consumindo carboidrato. Então, insulina baixa, tá? E meus níveis de hormônios catabólicos estão aumentados. Glucagon, cortisol, adrenalina, tá? Então, todos os hormônios catabólicos estimulam quem? Gliconeogênese, tá? E aí, a partir da gliconeogênese, eu tenho tanto a manutenção da glicemia, né? Eu consigo manter a glicemia dentro do normal, graças à produção de glicose a partir desse substrato, como também eu posso, né, ter ali uma geraçãozinha de energia a partir dessa gliconeogênese. Então, ela também me ajuda a manter um pouco, né, a geração de energia durante os exercícios junto da lipólise e junto da glicólise oxidativa. Beleza, gente? A gente vai entrar em lipólise agora, mas antes eu quero saber se todo mundo está entendendo, se está super tranquilo, se todo mundo entendeu ou se alguém tem alguma dúvida. Me diga Larissa, aí. Oi. e no caso, se o atleta está na maratona, né, e ele toma algum tipo de malto, como é esse processo? Ele toma um tipo de Pronto. suplemento Pronto. durante o exercício, Inclusive é ou indicado, tá? atividade? A gente vê isso, inclusive, no próximo semestre. Vocês vão ver isso comigo, pelo menos de forma introdutória, né? De forma mais específica, vocês vão ver em nutrição esportiva. É indicado, segundo tanto a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva quanto a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, em atividades prolongadas, né, de longa duração, bem como em atividades onde já se inicia uma depressão de glicogênio, por exemplo, pessoas que vão, atletas que vão começar logo cedo um exercício físico, não conseguem ingerir nada e já começa com a depressão de glicogênio, porque ninguém acorda com glicogênio lá em cima, né? Porque durante o sono a gente acaba utilizando o glicogênio. É indicada essa suplementação. Normalmente são suplementações de carboidratos, como maltodextrina, dextrose, por exemplo, em soluções de 6 a 8%. Vocês vão ver isso bem direitinho, tá? E aí, como é que funciona? Exatamente a solução é indicada esses carboidratos porque eles são de rápido absorção, eles são de alto índice glicêmico. E aí a liberação é imediata, tá? No momento que eu estou ingerindo, eu estou absorvendo, vai direto para a glicemia. Então, a geração de energia, certo? Vai ser da glicose e da própria glicemia. Aqui, ó, quando a gente bota aqui, nesse gráficozinho aqui, deixa eu botar aqui. Vocês vão ver que tem glicogênio, fala do glicogênio, tá? Mas também tem uma liberação, ó, a partir da glicose do sangue. No momento que a gente insere esses suplementos durante o exercício, né, como eles têm uma rápida absorção, no momento que eu absorvo a glicose, lembra, transportador de sódio, né? A gente viu a absorção lá na aula de digestão e absorção. Absorveu, vai para onde? Sangue. É essa glicose aqui que já pode ser usada, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Já pode ser imediatamente utilizada se tiver necessidade. E numa maratona, muito provavelmente vai ser utilizada, certo? Porque os níveis de glicogênio provavelmente vão estar baixos. E como há necessidade, o contexto hormonal não vai ser para estocar glicogênio, ou seja, o contexto hormonal de hormônios catabólicos como cortisol, adrenalina, glucagon, não vão estimular o quê? Glicogênio. Pelo contrário, eles estimulam glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Então, essa glicose que chegou no sangue já vai sendo usada, já vai sendo usada, já vai sendo usada. Isso a gente está falando no contexto de maratona. Já no contexto, por exemplo, de você ter corrido 1 hora, vamos supor, depletou ali o glicogênio, parou, vai descansar, só vai correr amanhã. No momento que descansou, tomou uma dose lá de dextrose ou de maltodextrina, o que é que vai acontecer? Essa dextrose maltodextrina, ela vai ser utilizada para quê? Para repor o glicogênio. Tá? Essa dextrose vai ser utilizada para repor o glicogênio, porque agora você está parada, em geral você não tem mais essa demanda toda de exercício como quando você está realizando o exercício, certo? Deu para entender? Eu não sei quem me perguntou, porque aqui está bem pequenininho, eu não estou conseguindo ver. Ai. Deu para entender? Quem foi que me perguntou? Foi o Wellington, foi?
Foi quem? Se identifique. Foi você? Deu para entender, Wellington? Sim, né? Ok. Então, só entendendo, suplemento vai ser rapidamente disponibilizado. Por isso que são indicados suplementos de rápida absorção. Tá? Lembrando que, só a título de curiosidade, tem alguns problemas com essas suplementações, tá? Existem atletas que não conseguem ser suplementados porque têm problemas gastrointestinal, tá? Acabam se sentindo muito empachados, vomitam com essa grande quantidade de soluções, porque essas soluções têm alta osmolaridade, e aí tem gente que não consegue se adaptar, inclusive uma boa parcela de pessoas. E aí existem alguns estudos mostrando efeito até positivo do bocejo. Não sei se vocês já viram um artigo sobre, mas aí fica a dica para quem gosta do assunto. Do bocejo de solução de glicose. O que é bocejo, né? Coloca a solução de glicose, faz o bocejo e cospe, né? Vocês devem ver muito fazendo isso em jogo de futebol, né? Pelo menos com a água, né? Porque tem jogador que a própria água, né, pesa e piora a performance durante o treino. Então, só para melhorar a sensação, né, de sede, então eles engolem só pouquinho água, quase nada, e cospe o resto. A mesma coisa já foi feita com o uso de solução de glicose, né, bocejo, cuspindo e melhorando um pouco a performance. E aí a explicação, o mecanismo é algo bem mais complexo, né? Porque a ativação da parte neurológica das papilas gustativas, do doce, enfim, é algo mais diferente, porque glicose, né, grande quantidade de glicose no organismo não chega, né? Porque você cospe rapidamente, né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui adiante para a gente se embora. Pronto, agora vamos falar sobre o metabolismo de lipídios, tá? Quais são os lipídios principalmente utilizados durante. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Não estou vendo. Tá dando umas travadas. Aqui não. Então, Carlos, sai e entra para ver se melhora. Quando às vezes é algo assim individual, sai e entra, que às vezes pode ser que melhore, tá? Mas vamos lá. Metabolismo de lipídios, gente. As principais reservas de lipídios utilizados durante o exercício são os lipídios do tecido adiposo e do tecido muscular, tá? A gente tem lipídios ali no tecido muscular que são, inclusive, são os utilizados de forma mais emergencial, porque são os que estão ali de forma mais rápida, né, para ser disponibilizado para a contração muscular. Mas até as lipoproteínas do sangue, colesterol, triglicerídeos que a gente tem no sangue, também podem ser utilizadas, tá, para fornecimento de energia. Mas, primordialmente, a gente tem os triglicerídeos, tecido adiposo e tecido muscular. E como é que é a utilização? A gente já sabe que em atividades mais prolongadas, né, há uma maior contribuição dos lipídios para esse metabolismo muscular. A gente já viu que no começo de um exercício ou atividades mais curtas, a lipólise praticamente não ocorre, né? Ela vai ocorrer mais predominantemente, na verdade, em atividades mais prolongadas, né? Durante essas atividades, há um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos que facilita e aumenta a captação e a utilização dos ácidos graxos. E aí vocês lembram que a gente viu, né, na aula de metabolismo de lipídios, a hidrólise dos triglicerídeos, liberando o glicerol, né, que vai ser utilizado para, a gente já viu, para a gliconeogênese, e os ácidos graxos que são transportados no sangue pela albumina. E aí, dependendo do tecido que precisar, como o caso do músculo aqui, ó, do miócito, que é a célula muscular, tem um transportador normalmente, né, na membrana das células, né, que é o transportador de ácidos graxos. E aí já foi visto que pessoas mais treinadas, tá, pessoas que passam por treinos de endurance, né, pessoas maratonistas, ciclistas, atletas de triatlo, enfim, já foi visto que possuem maior número e maior atividade desses transportadores de ácidos graxos. Então, essas pessoas, elas tendem a utilizar mais ácidos graxos como fonte de energia. E isso é positivo, a gente vai ver o porquê, tá? Mas antes da gente falar do porquê, vamos relembrar quais são os estímulos para ocorrer essas hidrólises dos triglicerídeos. Aí vamos lembrar. A utilização, né, dos estoques corporais de carboidrato e de gordura vai depender da intensidade do treino e da duração.
Quanto mais intenso um treino e mais curto, a gente sabe que nosso corpo utiliza mais carboidrato como fonte de energia, glicogênio muscular, glicogênio hepático. Quanto mais duradouro o exercício e menos intenso, mais a gente já viu que vai utilizar a gordura como fonte de energia. E quais são os estímulos para utilizar essa gordura como fonte de energia? A gente já viu isso também na aula de metabolismo de lipídios, né? A queda da glicose, né, a queda do glicogênio, a queda da glicemia, vai diminuir o substrato para formação do glicerol, né, dos triglicerídeos. Isso aí dificulta a formação, né, o armazenamento dos triglicerídeos. E, além disso, a famosa lipase hormônio sensível, que é aquela enzima que estimula a quebra dos triglicerídeos, ela vai ser estimulada pelo contexto hormonal do exercício. Que contexto hormonal é esse? Ela é estimulada pela baixa de insulina e pela alta de adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas, GH, cortisol e glucagon. Todos esses hormônios, né, com exceção da insulina, que é um hormônio altamente anabólico, todos esses hormônios eles têm um efeito catabólico no tecido adiposo, estimulando a lipase hormônio sensível. Então, a lipase hormônio sensível tem um papel importantíssimo na utilização da gordura como fonte de energia em exercícios de longa duração, porque esse contexto hormonal no exercício de longa duração facilita, né, o estímulo dessa enzima que vai ajudar na hidrólise dos triglicerídeos, liberando os ácidos graxos para serem utilizados, tá? E aí, gente, como é que os ácidos graxos são utilizados como fonte de energia? Aí vocês lembram, né? A gente já viu em metabolismo de lipídios, né? Os ácidos graxos, primeira parte, eles precisam, quando chegam ao músculo, entrar na mitocôndria, né? E aí eles vão para a mitocôndria a partir de uma proteína transportadora chamada de carnitina. Na verdade, é um grupo de transportadores chamado de carnitina aciltransferase, né? O CAT, tá? Então, os ácidos graxos, eles vão para a mitocôndria a partir da carnitina. Chegando na mitocôndria, eles passam pelo processo de beta-oxidação, né? Que vocês lembram bem que na beta-oxidação, a liberação, né? Os ácidos graxos sempre perdem 2 carbonos, né? Na sua cadeia. E durante esse ciclo, vai sempre havendo liberação de uma acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, a gente já sabe, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, tá? Havendo grande produção de ATP. Além disso, durante esse processo, principalmente em ambientes de pouco consumo de carboidrato, pessoas que estão fazendo dieta mais low carb, dieta cetogênica já vida, estimulam ainda mais durante o exercício a produção de corpos cetônicos, né, que é quando essas acetilcoenzimas se condensam, né, e há a produção desses corpos cetônicos, tá? E os corpos cetônicos a gente sabe que quando chega nas células se transformam novamente em acetilcoenzima, podendo ser utilizado para liberação de energia, certo? E aí, gente, eu acho sempre importante a gente tirar um pouquinho também um mito em relação à questão utilização de gordura durante o exercício e emagrecimento, tá? Por quê? Porque na década de 90, muitos estudos, né, nessa área de exercício físico, fisiologia do exercício, né, surgiram a partir, inclusive, daqueles testes que vocês viram comigo, que é o ergospirométrico, né, mostrando que o quociente respiratório, lembra aquele valor que gira em torno de 0,7 a 1, né, foi visto que exercícios de mais moderada intensidade, que no caso a gente viu, né, quando a gente classifica a partir do VO2 máximo, que é o volume de oxigênio máximo, né, em torno de 65%, a gente classifica esse exercício em torno da intensidade moderada. Esses exercícios de intensidade moderada e de longa duração, foi visto que eles acabam gerando muita produção de ácidos graxos livres, e foi visto que quando há esse tipo de exercício, o quociente respiratório ele fica mais próximo de 0,7, ou seja, foi comprovado que durante esse tipo de exercício, ou seja, uma corrida de moderada intensidade, longa duração ali de 1 hora, foi visto que há maior, realmente, predominantemente, uso de gordura como fonte de energia, em detrimento do glicogênio, tá? E aí, a partir disso, começou um grande mito, né, que era o seguinte: se esse tipo de exercício gasta mais gordura, né, como fonte de energia, então esse é o melhor tipo de exercício para emagrecer.
tá? Então começaram a surgir essas ideias de que esse era o melhor tipo de exercício para emagrecer, porque utilizava mais gordura como fonte de energia, barará, barará, enfim, tá? Então foi grande a chamaram inclusive de zona de queima de gordura. Até hoje a gente chama, tá? Porque de fato isso é verdade. Esses exercícios utilizam mais a gordura como fonte de energia. Porém, a gente precisa entender o seguinte: dizer que um exercício ele usa mais gordura como fonte de energia não significa dizer que esse exercício leva mais ao emagrecimento. Por quê, gente? Porque é importante a gente entender que a quantidade total de gordura oxidada, de fato, nesse exercício de intensidade moderada, ele inclusive é maior do que no de exercício leve, tá? Porque a quantidade de energia gasta é maior, tá? Se vocês observarem aqui no gráfico do exercício leve, vocês vão ver que proporcionalmente é maior gasto de gordura aqui. Só que a energia gasta total do exercício leve é muito mais baixa, né? Por ser mais leve, eu gasto menos energia. Então, quando você vai ver o valor absoluto de gordura gasta, o exercício moderado, ele é o que bate recorde, tá? De fato, é o que a gente mais gasta. Porém, a gente precisa entender o seguinte, que existem alguns fatores críticos que estão relacionados à perda de gordura corporal. Que fatores são esses? Não é só apenas o tipo de substrato que eu uso durante o exercício, mas, por exemplo, eu preciso levar em consideração a quantidade de energia que eu gasto no dia, eu preciso levar em consideração a duração do exercício e eu preciso levar em consideração uma coisa importantíssima que a gente vai ver na aula de hoje. O efeito do exercício no gasto energético pós-exercício, ou seja, no período de recuperação. Porque existem exercícios que a gente vai ver, inclusive em gráficos aqui que eu vou mostrar, que por mais que eles gastem menos gordura durante o exercício, como é o caso dos HIITs, né? Exercícios de curta duração e alta intensidade, no que a gente chama de EPOC, que é o gasto de oxigênio e caloria pós-treino, eles gastam muito mais do que, por exemplo, um exercício de moderada intensidade. Então, quando você vai ver o saldo total, né, às vezes, dependendo, às vezes um HIIT pode causar um emagrecimento melhor do que uma atividade de moderada intensidade. Às vezes, uma atividade de moderada intensidade pode gastar, né, e promover o melhor emagrecimento que é o HIIT. Tudo vai depender de várias coisas. Da dieta, né, porque a gente sabe que a quantidade de energia gasta tem que ser maior do que a ingerida. Então, não adianta eu estar fazendo um exercício que gasta mais gordura durante o exercício, mas se eu consumo muita gordura, se eu consumo muita caloria durante o dia. Então, o que vale mais, gente, é importante a gente entender que a redução de gordura corporal depende mais da quantidade total do dia de energia gasta do que simplesmente do tipo de nutriente que eu vou gastar durante o exercício, tá? Porque às vezes um exercício de curta duração e alta intensidade, eu gasto pouca energia durante o exercício, eu gasto pouca gordura durante o exercício, mas o resto do dia meu metabolismo fica lá em cima. Enquanto que um exercício de moderada intensidade, eu gasto muita gordura durante o exercício, mas o resto do dia meu metabolismo fica lá embaixo, que a gente vai ver. Então, emagrecimento é algo muito mais complexo do que apenas a gente focar no tipo de substrato, tá, que se usa durante o exercício, certo? Então, isso também é um mito que surgiu muito na década de 90. Aí, a partir dos anos 2000, né, eles começaram a estudar bastante esse efeito pós-exercício, principalmente com os HIITs, né, os protocolos de HIIT, exercícios de alta intensidade intervalado, que aí desmistificou um pouco esse conceito de que só emagrece com aeróbicos de longa duração, certo? Todo mundo entendeu isso aí? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar adiante, me digam aí para fechar esse mito. Esse e o do lactato, que são os mitos mais comuns. Cadê vocês, hein? Tudo ok? Todo mundo compreendeu isso, gente? Todo mundo entendeu direitinho essa parte? Vocês estão aí mesmo, então? Vocês estão demorando para responder. Então, sim, Larissa. Estão aí, né? É muita coisa, né? É muito Não, assunto. não, sempre é, Então, gente, depois sempre para é, mas revisar. Revisando, a gente entende melhor.
Não, mas vocês têm que entender agora, gente. Que não entender tem que perguntar. Não, Vocês eu só entendo entenderam? depois. Hã? Bem mesmo só entendo depois, quando eu faço os meus rascunhos. Aí eu entendo melhor. Aí, no caso, quando tiver aula presencial, como é que tu vai viver? Não, aí eu faço o meu rascunho. Aí eu pergunto. Eu acho melhor. Se eu tiver dúvida na próxima aula, eu anoto e pergunto. É assim. Ai, meu pai amado. Sei não, vocês estão tudo mal acostumados com esse replay, viu? Quando acabar o replay, vocês vão ficar doidos. É, pode ser. Pode ser, pode ser, né? Ai, Jesus, sei não. Mas, gente, vocês nem entenderam a ideia geral do que eu estou falando, que a questão de usar um substrato energético apenas no exercício é, não garante emagrecimento, que o que vale mais é o gasto de energia geral no dia, né? Que tem exercícios que até eu gasto pouco durante, mas que pós-exercício gera um gasto calórico muito grande, como os exercícios intensos, e aí pode gerar também emagrecimento, que não adianta a gente simplificar o fator emagrecimento apenas no uso de um substrato no exercício. Deu para entender nem essa ideia geral? Não, mulher, a ideia geral deu. É porque Deu, os né? detalhes. Os detalhes, né? É, Beleza, tá. Não, porque agora eu me preocupei. Meu Deus, eles ficam voando, só não, não esperando passa chegar confiança. o YouTube para eles assistirem. Não, não. Ai, pois pronto, pois vamos embora então. Aí, gente, o interessante em relação a essa parte de metabolismo dos lipídios é porque essa parte ela é muito importante em relação à parte de resistência que os atletas, ou que nós mesmos, corredores ou praticantes de exercícios físicos, né, réis mortais aqui, costumamos adquirir de resistência durante um período. Por que o metabolismo de lipídios tem a ver? Porque quando a gente faz algum tipo de treinamento, por exemplo, vamos supor que eu não esteja correndo, eu estou sedentária há 6 meses, de repente eu comecei a correr a partir de hoje. E aí eu corro uma semana, corro 2 semanas, corro um mês, corro 2 meses, corro 3 meses. Então eu vou gradativamente melhorando minha performance, minha resistência. Por que que isso acontece? Como é que isso é possível? Né? Quais são os mecanismos fisiológicos e bioquímicos que estão por trás desse aumento de resistência? Né? Porque a gente sabe que melhora a performance, melhora a resistência depois de um tempo que a gente está fazendo treinamento. Né? A primeira vez que a gente vai correr, parece que a gente vai morrer. Né? A gente não tem capacidade cardiorrespiratória nenhuma, a gente fadiga muito rápido, dói tudo rápido, cansa rápido, tudo é rápido. E depois de um tempo que a gente vai praticando, a gente no instante, né, vai vendo que há uma melhora de performance. E o que é que está por trás disso? Dentre alguns, né, dentre algumas adaptações fisiológicas, como por exemplo, a gente já comentou o ciclo de Core, né, que é mais ativo em pessoas treinadas, a questão do metabolismo do exercício, gente, também está bastante associada a essas adaptações que estão relacionadas à resistência e à melhora de performance. Claro que essas adaptações vão depender de vários fatores, né? O tipo de adaptação, por exemplo, tem pessoas que passam 3 meses e já correm 10 quilômetros. Tem pessoas que passam 3 meses e conseguem correr só 4. Tem pessoas que passam 3 meses e só conseguem correr 2, né? Mas comparado ao que você era antes, sempre você vai estar melhor. Mas cada pessoa vai ter o seu melhor, né? Então, isso vai variar de acordo com o quê? Com a intensidade, com a duração, o tipo de treinamento, a frequência, limitações genéticas, né? Não tem como a gente negar isso, né? Que existem pessoas que têm nascem já com a predisposição genética, né, de se dar melhor em algumas modalidades, tá? E também com o nível de condicionamento físico, tá? E tudo isso vai influenciar nessa questão das adaptações. E que adaptações seriam essas, gente? Para vocês terem ideia. Indivíduos treinados, atletas, eles têm um menor quociente muscular, isso já é comprovado, ou seja, aquele valorzinho que vocês viram na aula passada, fica entre 0,7 e 1, fica mais próximo de 0,7, ou seja, prova que eles gastam mais gordura como fonte de energia, tá? Outra coisa, há um pequeno aumento da concentração de ácidos graxos livres no sangue deles, mostrando que eles usam muito os ácidos graxos como fonte de energia.
Terceira coisa, há uma menor utilização de glicogênio muscular. Isso é importante porque, gente, a depressão do glicogênio muscular está intimamente relacionado com a fadiga muscular. No momento que eu uso mais ácidos graxos, eu uso mais gordura, tenho melhor capacidade de usar gordura e tenho menor utilização de glicogênio, eu retardo o aparecimento da fadiga muscular. Ela vai demorar para chegar. Então, indivíduos treinados, eles se adaptam melhor a essas condições e demoram a fadigar. Diferente de uma pessoa que não é treinada, que usa muito glicogênio, não tem essa capacidade toda de usar gordura e fadiga muito rápido. Por isso que a gente cansa rápido, tá? Pessoas que não são treinadas. Depois, com o tempo que você vai ficando treinado, isso tudo vai melhorando. Tá? Indivíduos treinados têm uma menor utilização da glicose sanguínea também pelo músculo, tá? Indivíduo treinado tem um menor acúmulo tanto de lactato quanto de íons H+, então eu tenho menor acidez muscular que também retarda a fadiga. Indivíduo treinado tem uma maior oxidação de lipídios quando comparado a carboidrato, que eu acabei de falar, né? Isso retarda muito a fadiga, como eu já comentei. E indivíduos treinados já foi visto que tem uma maior, bem maior utilização de triglicerídeos intramusculares. Então, há um muito maior gasto de gordura do que indivíduos não treinados. Isso tudo é possível como? O que é que está por trás disso tudo aí? Já foi visto, gente, que indivíduos que treinam, atletas, pessoas que são treinadas, têm maior quantidade de mitocôndrias na célula muscular. Isso facilita a oxidação, né? A maior capacidade de beta-oxidação, porque ela ocorre na mitocôndria, tá? Indivíduos treinados têm uma maior proliferação de capilares dentro do músculo esquelético, isso facilita a captação dos substratos, inclusive dos ácidos graxos. Indivíduos treinados têm maior atividade da carnitina, que é aquela proteína que transporta os ácidos graxos para dentro da mitocôndria. Tem maior quantidade de proteínas ligadoras de ácidos graxos para fazer o transporte. E também tem maior atividade da enzima lipase lipoproteica, que é uma enzima que vai quebrar as lipoproteínas, facilitando a utilização delas também para substrato energético. Então, todo esse contexto, gente, tudo isso aí facilita o quê? O que é que eu quero dizer com isso? Que quem é treinado tem a capacidade de usar mais gordura e poupar mais carboidrato. Isso facilita o quê? Retarda a fadiga muscular, porque quanto mais eu depleto o meu glicogênio, mais a fadiga chega mais rápido. Se eu preservo o glicogênio, a fadiga ela é prolongada, ela vai demorar para chegar, ela é retardada, certo? Isso daí não quer dizer, quem é indivíduo treinado então emagrece mais fácil, não. Como a gente já viu, a utilização de gordura no exercício físico não está necessariamente relacionada a emagrecimento. O que é importante a gente entender aí que isso daí está relacionado ao quê? Melhora de performance, tá? Porque eu poupo o carboidrato, eu poupo o glicogênio muscular. Beleza, gente? Todo mundo entendeu isso aí? E aí, eu acho que foi Isadora, não foi que falou, Isadora? A ideia geral, eu vou perguntar assim agora, a ideia geral, depois que vocês anotarem tudo, né? Tudo como é que se diz? Do YouTube lá, das aulas gravadas. Aí eu pergunto de novo, mas a ideia geral deu para captar? Tudo beleza? Tudo lindo? Tudo lindo? Show de bola, né? Tudo ok. Foi Ótimo. Jamile que disse. Foi Jamile, foi? Foi Isadora, não. Tá. Show de bola. É porque eu não tô vendo ninguém, gente. Tá bem pequenininho aqui. Eu só escuto a voz. Ok, então vamos embora. Ai, cadê? Agora, gente, só para a gente fechar essa parte de vias de geração, né? Falando dos macronutrientes, existe também as proteínas, tá? O uso de proteínas como fonte de energia. Sendo bem sincera, as proteínas, elas contribuem pouco, tá? Com o consumo de energia durante o exercício. Elas contribuem em torno de 5 a 15% da energia consumida durante o exercício. A quantidade que a gente vai ter de contribuição de proteína, né, do catabolismo proteico para a liberação de aminoácidos para geração de energia, vai depender muito, por exemplo, do balanço energético, se eu estou consumindo mais ou menos caloria,
da intensidade do treino, da duração, tipo de exercício, do aporte de carboidrato. Se eu tiver consumindo pouco carboidrato, provavelmente eu vou acabar utilizando proteína como fonte de energia, né? O tempo de treinamento, gênero, idade, enfim, são vários fatores que vão influenciar nessa variação aí, mas em geral a proteína é a que é menos utilizada. E como é que ela é utilizada como fonte de energia? A gente já viu isso na aula passada, né? No processo chamado de desaminação, que é quando o grupo amino, né, do aminoácido é perdido, né? E aí ele se transforma no alfa-cetoglutarato, tá? E aí, ó, o piruvato, certo? Acaba gerando, né, um cetoácido, né? O piruvato é um cetoácido que pode entrar no ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e produção de energia. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? A alanina, por exemplo, é um exemplo, né, de um aminoácido que a gente chama de glicogênico, porque ele facilmente se transforma em glicose, tá? No caso da desaminação, sempre lembrando, tá? Perdeu um grupo amino, liberou um cetoácido, que é uma substância capaz de entrar no ciclo de Krebs. Sempre lembrando que a proteína, em geral, ela produz menos ATP quando comparado à glicose, tá? E sempre lembrando que no processo de metabolismo proteico a gente tem liberação sempre de amônia, né? Que a gente viu que vai ciclo de ureia ser liberado na urina, beleza? E para fechar essa parte de geração de energia, para a gente entrar na parte do EPOC, que eu vou comentar, e quando o exercício, ele combina duas coisas, ele é de alta intensidade, porém ele dura um pouquinho mais do que a gente viu. Um exercício que dura mais de 45 segundos, está ali naquele meio tempo. Já passou do ATP-CP, né? Já não dá para ser 100% ATP-CP, não dá para ser 100% glicólise lática. O que é que ocorre? Quando esse tipo de exercício existe, como é o caso, por exemplo, de 1.000 metros na natação, revezamento na natação, exemplos de exercícios com mais ou menos essa duração, a gente tem uma mescla total aí dos sistemas sendo utilizados. A utilização do sistema ATP-CP, glicólise, tanto lática quanto a aeróbica, e o sistema aeróbico, como a lipólise, também já começa a ser utilizado, mas principalmente a glicólise oxidativa, tá? Para geração de ATP para contração muscular. Certo? Então, sempre lembrando, tá, gente? Eu não tenho, em geral, apenas um sistema sendo utilizado. Em geral, a gente tem uma sobreposição de sistemas, mas com algum sistema sendo predominante em relação a outro, certo? Exercício de mais alta intensidade, curta duração, a gente já sabe que o sistema ATP-CP, sistema anaeróbico se sobressaem. Exercício de mais longa duração, mais curto, mais moderada intensidade, a gente já viu que glicólise oxidativa e lipólise acabam predominando, certo? E agora, ó, eu vou falar sobre aquilo que eu já acabei dando spoiler, né? Que é aquela questão do gasto energético pós-exercício. Na verdade, gente, a gente tem o que a gente chama de déficit também de oxigênio antes do exercício. O que é que acontece? Foi visto a partir de estudos que no início do exercício a gente não tem grande gasto de oxigênio quando comparado ao gasto de oxigênio em repouso. E aí, o porquê que isso acontece? Só depois de um tempo, um tempinho de exercício, né, que acaba que a gente tem um gasto de oxigênio mais estabilizado. Isso ocorre por quê? Por que a gente tem esse déficit de oxigênio? Por que a gente não tem grande consumo de oxigênio no começo do exercício? É fácil, né? Isso é explicado devido ao quê? Devido ao uso das vias anaeróbias. No começo do exercício, a gente tem mais utilização do sistema ATP-CP e da glicólise lática, que são sistemas anaeróbicos, ou seja, não precisam de oxigênio para serem ativados, tá? Agora, depois do exercício, já foi visto que assim que o exercício acaba, tá? Nesse pontinho aqui, já foi visto que mesmo quando a gente para, ó, vamos supor que eu corri, tá? Parei aqui. Tô me recuperando. Nesse momento, quando eu tô me recuperando, tá? Foi visto que eu ainda consumo uma boa quantidade de oxigênio. Consequentemente, também tem um bom gasto de energia. Lembra que a gente viu no começo da aula, cada litro de oxigênio consumido corresponde a 5 calorias. Então, já foi visto que pós-exercício, todo exercício, depois que a gente acaba o exercício, tá? Na recuperação, a gente tem esse gasto excessivo de oxigênio,
pós-exercício, que é chamado, né, a siglazinha de EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. É só porque é a sigla em inglês, tá? Só que o que é interessante observar? Pode observar aqui a área na curva, tá? O EPOC, esse gasto de energia de oxigênio pós-exercício, de um exercício moderado, vocês podem observar aqui, é bem menor do que quando a gente tem um exercício intenso e exaustivo, tá? O que é que ocorre? No exercício intenso e exaustivo, ó, o término do exercício está aqui. Acaba o exercício, mas a gente tem um longo período de gasto energético e de consumo de oxigênio, mesmo após o término do exercício. Então, vamos supor que eu fui para a esteira, fiz um HIIT. Quem conhece HIIT ou já fez HIIT aí? Me diz aí quem já fez algum protocolo de HIIT. Tem alguma criatura que já passou por esse sofrimento? Carlos, quem mais? Só Carlos. Isadora, Raia. Ixi, Maria, só sofredores. Todo mundo já passou por um hitzinho. Isadora, mas não gostei não. Ninguém gosta, Isadora. Ninguém gosta. A gente faz porque é o jeito. A gente gosta porque acaba rápido. Então, em geral, a gente faz porque tem pouco tempo e acaba rápido, né? Normalmente, gente, quem faz o hit sabe. Quem faz um hit bem feito, porque às vezes o pessoal acha que não sei quem foi que falou uma vez, não, eu faço um hitzinho para aquecer. É o quê? Hit não é para aquecer, não. Você faz uns tirozinhos na esteira para aquecer. Hit não é aquecimento, tá? Hit é acabou-se, tá? Porque é algo bem intenso mesmo, tá? É de alta intensidade. E aí, quando você faz um hit bem feito, um protocolo bem feito, você sai acabado. Eu acho que todo mundo aí vai concordar comigo. Você sai sem conseguir respirar, as pernas bambas, né? Um hit mesmo, para capar, ele é altamente intenso, certo? E aí, o que é que acontece? Nesse momento, eu estou gastando muita energia, mesmo quando eu parei. E o que os estudos mostram é que esse gasto ele dura muito tempo. Então, esse gasto de energia pós-exercício é o que contribui para o emagrecimento do HIIT. Então, é aquilo que eu falei para vocês: emagrecimento é um contexto muito mais amplo do que a gente se limitar apenas ao tipo de substrato energético que se usa durante o exercício. Porque se a gente for pegar um HIITzinho, como ele dura pouco tempo, né, nem há um gasto de energia tão grande, nem de gordura tão grande, porque dura muito pouco tempo. O gasto ocorre pós-exercício, o gasto maior ocorre pós-exercício, que é o que a gente chama de EPOC, tá? Que é esse consumo excessivo pós-exercício, esse consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, tá? E aí o que é que se explica? Por que que ocorre esse gasto tão grande de oxigênio pós-exercício? Aí existem vários fatores que podem contribuir para esse consumo excessivo de oxigênio, tá, gente? Dentre alguns fatores que podem contribuir com esse consumo excessivo de oxigênio, tá? Por exemplo, quando a gente para o exercício, há um gasto energético para ressintetizar a creatinofosfato no nosso músculo. Há um gasto energético para converter o lactato em glicose, o ciclo de Cori. Há um gasto energético para restaurar as reservas musculares e sanguíneas de oxigênio em si, tá? Há um gasto energético para manter a temperatura, né? Normalmente, se a gente pegar na gente, a gente tá quente, suando, né? Temperatura lá em cima. Há um gasto energético normalmente, né, causado pela elevação da creatinofosfato e da respiração no pós-treino, tá? E também há um gasto energético, gente, também devido aos níveis altos de alguns hormônios, como é o caso da adrenalina. Quando a gente acaba o exercício intenso, a adrenalina está lá em cima, inclusive ela tem grande contribuição para esse aumento de gasto energético pós-exercício, tá? Então, são alguns fatores que contribuem para que a gente saiba que há um gasto de energia muito grande depois do exercício, certo? E aí, para a gente fechar a aula, tá? Não vou nem perguntar, acho que todo mundo entendeu essa parte, né? Todo mundo já fez HIIT, já sofreu, sabe do que eu estou falando. Mas para a gente fechar a aula, também é importante a gente frisar, e essa parte, inclusive, eu acho que vocês já viram, em histologia
Acho que vocês viram em histologia, talvez. Eu não lembro mais, faz muito tempo que eu paguei essas cadeiras na graduação. Mas eu acho que vocês veem isso em fisiologia humana ou histologia, quando vocês veem tecido muscular. Me confirme aí. Vocês viram fibras musculares tipo 1, tipo 2, contração rápida, contração lenta, em que disciplina? Em histologia, a gente viu. Histologia, não foi? Olha aí, me lembrei mesmo. Histologia, eu lembro que eu paguei, meu Deus do céu, vou nem dizer há quanto tempo. Foi no primeiro período, lembro até hoje das provas práticas, olhando aqueles microscópios e aqueles tecidos, que para mim tudo era a mesma coisa, um negócio complicado para mim, mas dava certo no final. Mas vamos lá, gente. Então, vocês pagaram isso, vocês viram isso em histologia. Então, vamos ver aqui aplicado ao exercício físico, tá? A gente tem principalmente dois tipos de fibras musculares. Fibras do tipo 1, que também são chamadas de fibras de contração lenta, tá? Essas fibras do tipo 1, elas são conhecidas por terem grande quantidade de mitocôndria e grande quantidade de vasos sanguíneos. E as fibras de contração rápida, que são as fibras do tipo 2, que são conhecidas por terem menos concentração de mitocôndrias e terem poucos vasos sanguíneos. E aí vamos entender um pouquinho as diferenças e a aplicabilidade no exercício. A fibra de contração do tipo 1 já foi visto que ela tem a atividade de enzimas importantes na contração muscular, como é o caso da miosina ATPase, né, que gera energia na contração muscular, mais lenta. Além disso, essa fibra, ela é uma fibra que tem o retículo sarcoplasmático menos desenvolvido do que as fibras do tipo 2, tá? E os motoneurônios, que são os neurônios que inervam lá as fibras, né, os músculos, são menores e inervam menos fibras do que as do tipo 2, gerando o quê? Menos força. Então, as fibras do tipo 1, elas são fibras que geram menos forças quando elas são recrutadas, porém, por elas terem mais mitocôndrias, mais vasos sanguíneos, elas têm uma maior capacidade de resistência aeróbica. Então, elas são aqueles tipos de fibra que são mais recrutadas quando a gente faz algum exercício de mais longa duração e algum exercício de maior capacidade aeróbica. Ciclismo, natação, corrida, tá? Esses tipos de exercícios que a gente precisa de maior resistência aeróbica, a gente recruta em geral no nosso músculo, né, as fibras do tipo 1. Já as fibras do tipo 2, gente, são as fibras de contração rápida. Ela já não tem muita mitocôndria nem muito vaso sanguíneo, mas as miosinas ATPases delas, que são as enzimas responsáveis, né, para geração de contração muscular, são mais rápidas. O retículo sarcoplasmático são mais desenvolvidos do que a fibra tipo 1. Os motoneurônios inervam mais fibras do tipo 2 e são maiores, isso faz com que elas gerem mais força, por isso essas fibras elas são mais recrutadas para atividades anaeróbicas e de alta intensidade. É tanto que essas fibras elas são muito recrutadas quando a gente faz algum exercício de força, por exemplo, quando a gente vai praticar a musculação. Tá? Essas fibras ainda elas são subdivididas, as fibras do tipo 2, em dois tipos, que foram recentemente divididos. A fibra do tipo 2A, tá? Que ela tem papel importante nos exercícios de alta intensidade, e as fibras do tipo 2X. Essa fibra ela é mais recrutada naquele final do exercício, quando você está precisando que a força seja cada vez mais elevada. Tá? Então, aquele momento que você está quase fadigando, você recruta essas fibras do tipo 2X. Tá? Aqui, por exemplo, antes de eu mostrar isso, tem um exemplo aqui, ó, do exercício sendo realizado de acordo com a intensidade. A intensidade sendo medida a partir do VO2. Aqui, uma intensidade ainda baixa. Intensidade baixa, em geral, fibras do tipo 1 são mais recrutadas. No momento que eu aumento a intensidade, tá? Fibras do tipo 1 continuam sendo recrutadas, mas eu já começo a recrutar fibras do tipo 2A. No final do exercício exaustivo, né, as fibras do tipo 2, elas começam e são recrutadas naquele final, naquela maior força que a gente precisa para finalizar um exercício, tá? E o interessante, gente, é que já foi visto que a composição de fibras, a gente sabe que varia muito de cada indivíduo. Mas o interessante, para vocês terem ideia, é que já pegaram alguns atletas do mesmo tipo de modalidade e foram ver, assim, a partir de biópsia, né, muscular, a partir de pesquisa mesmo, foram ver a distribuição de fibras musculares que tinham na maioria dos músculos, né, desses atletas. E foi visto, né, algo bem
interessante, por exemplo, que os maratonistas e nadadores, vocês podem observar aí o percentual. Eles têm percentuais, né, de fibras de contração lenta, né, maior do que percentuais de fibras de contração rápida. Isso faz total sentido porque, para ser um maratonista e um nadador, eles precisam de mais resistência aeróbica e não de força, né? Então, faz muito mais sentido eles terem esse tipo de fibra. Já homens levantadores de peso têm uma quantidade de fibras de contração rápida, proporcionalmente, ainda que menos discrepante, né, do que os nadadores, maior do que fibras de contração lenta. Isso mostra, gente, o porquê que existe algumas pessoas que já nascem com uma certa, né, facilidade, claro que precisam se aperfeiçoar, treinar, né, existem as adaptações fisiológicas do exercício, mas existem pessoas que já nascem com certa facilidade para uma determinada modalidade esportiva. Né? Por quê? Porque muitas vezes, por questões genéticas, a constituição corporal, né, principalmente devido à distribuição de tipos de fibras musculares, facilita o tipo de execução do exercício. Talvez se a gente pegasse um levantador desse de peso e colocasse para fazer uma maratona, ele não fosse ter grande êxito. Ao mesmo tempo, se eu pegasse um nadador e colocasse para levantar peso, provavelmente, mesmo treinando, ele não tivesse o mesmo êxito de um levantador de peso. Tá? Porque já foi visto que até isso aí vai contribuir, certo? Eu acho bem interessante isso aí, tá? E aí a gente fecha a aula de hoje bem de boa. Deixa eu ver aí. Vocês sabiam isso aí das fibras, gente? Ou todo mundo foi novidade aí? Você já conheciam essa história de distribuição de fibras, dependendo do tipo de modalidade do atleta? Ou ninguém nunca tinha ouvido falar? Não, né? Eu lembro a primeira vez que eu estudei isso, faz algum tempo, eu achei bem interessante. Eu, caramba, então por isso que o Michael Phelps da vida, o Usain Bolt da vida, né, que é aquele corredor, são tão bons, né? Claro que, óbvio, né, que eles, nasceu e pronto. Claro que a disciplina, o treinamento faz a diferença, mas com certeza, né, você já nascer com alguma, já é aquela criança, né, já é aquela adolescente que se destaca numa modalidade antes mesmo de treinar. Por que se destaca? Porque, né, já nasce com aquela história do dom, né, é a fisiologia, é a distribuição de fibras musculares que são um dos aspectos que ajudam, né, nesse dom. É o famoso, exatamente, é o famoso nasceu para isso. Né? O nasceu para isso nada mais é do que, dentre uns parâmetros, essa distribuição de fibras musculares, certo? E aí, gente, deixa eu parar.